pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó, que é correlato ao círculo trigonométrico, né? Exprima em radianos 30 graus. Então a gente vai pegar os 30 graus e vamos converter ele matematicamente em radianos, beleza? Bom, para fazer isso, você vai precisar de aplicar regra de 3. E essa regra de 3, pessoal, vai se basear no seguinte conceito. Eu vou colocar aqui para vocês aqui do lado aqui o círculo trigonométrico para vocês entenderem exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Reparem que a partir dessa aula eu vou começar a mostrar para vocês um pouco do círculo trigonométrico, beleza? Então repare que aqui na horizontal nós temos aqui o eixo X, beleza? Aqui na vertical a gente tem o eixo Y. Então o eixo X e o Y, eles formam o que? Um ângulo reto, beleza? Então essas retas aqui X e Y, elas são perpendiculares entre si. Agora note que nós temos aqui um círculo, beleza? Esse círculo, pessoal, ele tem um raio unitário. Então repara que bem aqui no ponto de intersecção, né, de interceptação do eixo X e Y, eu tenho aqui a origem aqui do meu plano cartesiano, né? Posso considerar aqui como o ponto zero, beleza? Repare que daqui para cá, ó, nessa direção aqui, os números vão ficando positivos até chegar aqui exatamente aonde isso aqui vai mostrar que o raio, pessoal, é unitário, tá? Ele é de tamanho 1, beleza? Então o raio no círculo trigonométrico é raio 1, beleza? Só que repara que nesse caso aqui, ó, nessa direção aqui, eles são números positivos, né? Então aqui 1 é positivo também, beleza? Agora repare que do centro para cá, ó, do zero para cá nessa direção, os números vão ficando negativos, né? Ficam negativos. De tal forma que o 1, aqui nessa posição que ele está, ele vale menos 1, beleza? Raciocínio análogo também é aplicado no eixo Y, né? Então a gente tem aqui o ponto zero, daqui para cima o 1 ele é positivo e daqui do meio para baixo ele é negativo, beleza? Pois bem, o que vocês têm que guardar com relação ao círculo trigonométrico num primeiro momento, além dessas coisas básicas que eu mostrei para vocês, ó. Reparem que eu tenho aqui alguns ângulos que é legal vocês já começarem a memorizar, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, que o ângulo de 90 graus, né, ele corresponde a π sobre 2, beleza? Π sobre 2. Mas o mais importante para o nosso cálculo aqui desses exercícios que a gente vai fazer nessa videoaula, pessoal, é esse ângulo aqui, ó, que vocês têm que guardar. Ou seja, o 180 graus ele está associado ao π, beleza? E repare que se a gente avançar aqui no sentido anti-horário, né, e a gente chegar ali numa volta completa, o ângulo de 360 graus ele vai corresponder, vai estar associado a 2π, beleza? Então, ó, guardem-se aqui, ó, ou seja, o π ele está associado a 180 graus. Então já vou escrever aqui que o π ele vai estar sempre associado a 180 graus, beleza? Então essa relação matemática aqui a gente vai ter que guardar para a gente fazer os cálculos aqui aplicando a regrinha de 3. Ok. Então aqui a gente vai fazer duas colunas, beleza? A gente vai fazer uma coluna aqui para os radianos e uma outra coluna aqui a gente vai fazer para graus. Beleza? Então, ó, radiano, né? A gente já sabe então que nesse caso específico, né, o π ele vai estar para 180 graus, beleza? Bom, aí a gente quer exprimir 30 graus em radianos, então a grande pergunta que nós devemos fazer é essa aqui, né? Quantos radianos que vai corresponder então a 30 graus? Bom, dito isso, o que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação em cruz. Então você vai fazer 180 vezes x, 180
vezes x, que vai ser igual a π vezes 30. Beleza? Então aqui você vai isolar o x. Então o 180 ele está multiplicando o x. Então o 180 vai passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai dizer que o x é igual ao 30. Vamos trocar ele de lado, né? Vezes π. E o 180 vai passar aqui para baixo, dividindo aqui. Opa, vamos dar uma melhorada aqui. Dividindo o 30 vezes π. Então o que a gente pode fazer aqui neste ponto? A gente pode dividir em cima e embaixo, né? A gente pode dividir o numerador e o denominador por 30, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai dividir o 30 por 30. Ou seja, 30 dividido por 30 é 1. E a gente vai dividir o 180 por 30 também, beleza? 180 dividido por 30, quanto que é? É 6, né? Beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai dizer que o x vai ser igual a 1, que multiplica o π sobre o 6. E daí vem o seguinte, né? 1 vezes π é o próprio π. Ou seja, 30 graus ele corresponde a π sobre 6, beleza? E está resolvida aqui essa primeira conta. Perceberam, pessoal? Então, o segredo aqui é, você guarda essa relação matemática que eu coloquei aqui, π está para 180, beleza? E aí você aplica uma regra de 3, beleza? Até você desenvolver a conta e finalmente converter esses graus aqui em radiano, beleza? Então aqui é π sobre 6 radianos. Então tá aqui, ó, x igual a π sobre 6 radianos, beleza? Então agora vamos para o próximo exercício. Ah, mas antes disso, né, deixa eu mostrar para vocês aqui no círculo trigonométrico, né, onde que fica esse π sobre 6 aqui. Então repara que a gente tem aqui 0 grau, 10 graus, 20 graus aqui. Então vou colocar aqui, ó, 10 graus, 20 graus. Aqui seria os 30 graus, beleza? Ou seja, o π sobre 6, ele vai estar exatamente aqui, ó. Π sobre 6, beleza? Então é isso. Então ele estaria aqui nessa posição aqui. Agora sim a gente vai para o próximo exercício. Então agora a gente tem o seguinte, né? Exprima em radianos 15 graus. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui duas colunas, uma para radianos e outra para grau. Então a gente já sabe que π ele está para 180 graus, beleza? E aí a gente quer saber então, com relação a 15 graus, quantos radianos que nós vamos ter, beleza? Então aqui a gente vai fazer a multiplicação em cruz. Então aqui vai ficar 180 vezes x, que vai ser igual a π. Ou vamos colocar o 15 já na frente, né? O 15 vezes π. Então vai ser 15 vezes o π. Então o 180 está multiplicando o x. Então ele vai passar para o outro lado, dividindo, beleza? Então vai ficar x, que é igual a 15, que multiplica o π. E o 180 ele vem aqui para baixo, ó, dividindo, beleza? Operação inversa. Da multiplicação é a divisão. E aí é o seguinte, ó, a gente vai tentar dividir o 180 pelo 15 para ver o que acontece. Então vamos fazer aqui desse lado aqui, ó. Porque se der para dividir, a gente vai dividir em cima por 15 também, beleza? Então aqui a gente faz 180 dividido pelo 15. Então o 15 cabe uma vez aqui no 18, né? Então uma vezes 15, 15. 18 menos 15, 3. Então a gente desce aqui o zero, beleza? E aí 30 dividido pelo 15 dá 2, né? Então 2 vezes 15, 30. E 30 menos 30, 0, beleza?
Então reparem que o resultado aqui deu 12, né? Então a gente pode dividir em cima e embaixo por 15 mesmo, beleza? Então olha só, dividindo aqui em cima por 15, 15 dividido pelo 15, 1. E dividindo 180 pelo 15, que a gente já dividiu, deu 12, né? Então desenvolvendo a conta vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 1, que multiplica o π, sobre 12. Então aqui nesse caso, né, o x vai ser igual a 1 vezes π, que é o próprio π, sobre 12 radiano, beleza? Então tá aqui, ó. A gente acabou de converter 15 graus em radianos, então corresponde a π sobre 12 radiano, beleza? Ok, pessoal, então agora vamos para o próximo exercício. Então agora nós vamos exprimir 120 graus em radianos. Então vamos colocar aqui de novo, né, a coluna dos radianos. E aqui do lado a coluna do grau. Então a gente vai aplicar essa relação matemática, né, que diz que π está para 180 graus. Beleza? E a grande pergunta é: 120 graus vai corresponder a quantos radianos? Então aqui a gente vai fazer a multiplicação em cruz. Beleza? Então vai ficar 180 vezes x. 180 vezes x, que vai ser igual a 120 vezes π. 120 vezes π. Então 180 está multiplicando o x, então o 180 vai passar para o outro lado, dividindo, né? Então vai ficar x, que é igual a 120 vezes o π, dividido pelo 180. Reparem que a gente pode dividir em cima e embaixo, né, por 60, né? Dá para dividir por 60. Então olha só, dividindo aqui em cima por 60, 120 dividido por 60 dá 2. E dividindo aqui embaixo também por 60, né? Ou seja, dividindo 180 pelo 60 dá 3. Beleza. Então aqui o x ele vai ser igual a 2, que multiplica o π sobre 3. Beleza? E não esquecemos de colocar o radiano. Beleza? Deixa eu dar uma arrumada aqui, né? Então tá aqui, ó. Então 120 graus corresponde a 2π sobre 3 radiano, beleza? Ok, pessoal, então aqui são alguns exercícios básicos, né, que tem relação com o círculo trigonométrico. Reparem que aos poucos, né, a gente está construindo esse conhecimento no transcorrer das aulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar nos comentários aí, beleza? Se você está aqui pela primeira vez no canal, convido você a se inscrever se você gostou, deixar sua curtida, seu comentário, fique à vontade para compartilhar com seus amigos, beleza? Esse canal aqui eu vou estar gravando vídeos diariamente, beleza? Rotineiramente. Então vai ter bastante vídeo pela frente ainda, beleza, pessoal? O canal está com, se não me engano, atualmente está com 200 e quase 270 vídeos, mas os meus planos aí é de jogar aula nesse canal aí, beleza? Bater até nas 2.000 aulas lá, tá bom? Então esse canal vai ter bastante aula para vocês aí, de tudo que é assunto. Então tamo junto, um grande abraço para vocês, até a próxima aula.